10 bobagens que você aí acredita sobre evolução, seu religioso. Você não entende nada de evolução, fica falando besteira na internet. E um biólogo evolucionista teve que escrever um texto explicando os equívocos que você comete, ok? Então hoje nós vamos fazer algo diferente. Ao invés de reagir a vídeos, nós vamos ler, ou melhor, uma inteligência artificial vai ler para nós o texto de um biólogo evolucionista explicando os 10 equívocos mais comuns que ele já viu em sala de aula, professor, tá? Universitário. E lendo o artigo, o blog, eu fiquei, tive quase um saudosismo, porque eu dei uma palestra com o mesmo tópico em 2016 para alunos em Oxford. Os alunos não eram de Oxford, mas a gente tinha um evento que ocorria e universidades vizinhas ou estudantes, normalmente estudantes de graduação, e na verdade nesse caso não era nem graduação, era de high school, então eles, sei lá, 16, entre 14 e 16 anos, eles podiam ir a Oxford e assistir a Splash Oxford, que chamava, tá? Então, se você quisesse dar uma palestra, eles tinham lá a lista das palestras que iam ser dadas ou dos eventos, e eles podiam escolher. E a minha, muita gente escolheu, eu tive que dar ela mais de uma vez, porque o pessoal gosta de evolução. E eu falei exatamente sobre isso aí, tá? Ah, você não entende nada de evolução. Sabe aquela evoluçãozinha linear de humano? Isso aí tá errado, cara. A evolução, ela é tipo um arbusto, assim, entendeu? Mas enfim, sem mais delongas. O texto que eu... por que não tá mostrando aqui? O texto que eu estou me referindo é esse aqui. Não está mostrando, por alguma razão. Ok, there you go. Tá aí, tá? Então no Nautilus, 10 misconceptions about evolution and evolutionary biologist clears up common myths. Então se quiser você lê aí o original. Mas como eu não quero ter que traduzir isso aí, nós vamos ler no Word, tá? Eu não vou reagir a todos os pontos, porque senão nós vamos ficar aqui 2 horas. Então eu vou parar quando der alguns, sei lá, uns 15 minutos ou mais, e depois a gente continua, ok? Então vamos lá. 10 equívocos sobre a evolução. Quando Darwin publicou A Origem das Espécies há 166 anos, houve, naturalmente, mal-entendidos. Em uma revisão de 1860, Richard Owen, o importante cientista vitoriano, retoricamente perguntou se a evolução por seleção natural operou continuamente ao longo do tempo. Sem dúvida não, escreveu Owen. Então já no início, ninguém entendeu a teoria do Darwin, pelo visto, né? Mas vamos lá. Ao contrário, a teoria da evolução, magistralmente cristalizada por Darwin, mostra como, ao longo de gerações, populações de organismos foram moldadas pela seleção natural. E dada nossa compreensão atual, como esse processo continua até hoje. Parece que vai demorar mais do que eu imaginava. Vamos lá. Cristalizada por Darwin. Mas eu escuto todo dia de carinha revoltada nos comentários dizendo que eu fico batendo em cachorro morto, porque ninguém segue Darwin mais. Mas aparentemente é Darwin que cristalizou a teoria, né? Olha lá, a teleologia, né? As espécies foram moldadas pelo quê? Pela seleção natural. Então aqui, ó, olha a seleção natural sendo descrita como causa que molda as populações, né? Os organismos ao seu meio. Então está aqui a teleologia, o direcionamento, a seleção natural sendo considerada causa, algo que eu já falei 400 mil vezes. Isso aqui é um professor universitário, né? Não é um leigo não, hein? Seleção natural é um efeito, então não pode moldar nada. Mas vamos lá. Vamos lá. E dada nossa compreensão atual, como esse processo continua até hoje. A evolução é elegantemente simples, em alguns aspectos mais simples, ou pelo menos, mais aparentemente direta, do que muitos outros conceitos-chave na ciência. Já fiz um vídeo sobre isso também. Falei, por que todo mundo se acha especialista em evolução? Porque a evolução é muito simples. Então até
um idiota consegue entender os princípios do evolucionismo. Então ele se sente confiante de vir palpitar nos comentários de YouTube. Então, é o que eu falei no vídeo. Como que uma teoria simples pode explicar as coisas mais complexas que existem no universo, que são os organismos? Supostamente, uma teoria que explica uma baleia, um cavalo, um morcego, ela tem que ser ordens de magnitude mais difícil e complicada, com mais teoremas do que uma física de partículas ou astronomia. Mas, aparentemente, de acordo com o próprio cara aqui, né, ela é mais simples. Estranho, né? Que uma teoria que explica toda a biodiversidade é simples. Mas, enfim. No entanto, sua aparente simplicidade continua a atrair um número desproporcional de equívocos, como se para preencher os espaços em torno do que as pessoas sabem, ou pensam que sabem. Então ensina pra nós aí. Como biólogo evolucionista que também passou décadas como professor universitário, me deparei com muitos equívocos fortemente arraigados sobre a evolução e como ela funciona. Tá tão arraigado que ele cometeu um parágrafo acima, né? Dando direcionamento, teleologia ao processo evolutivo. Mas enfim. Não é necessariamente que um pouco de aprendizado seja uma coisa perigosa. Em vez disso, um pouco de aprendizado leva a muitos equívocos. Aqui estão 10. A evolução é apenas uma teoria. É de fato uma teoria no sentido técnico. Cara, antes da gente continuar, né? Então, assim, tem 50 anos que os equívocos são os mesmos, né? Você vai ler qualquer coleguinha seu aí de YouTube, eles sempre falam, mas a evolução não é só uma teoria, cara. A teoria que você está pensando é a teoria tipo de leigo, assim, sabe? Quando você tem um palpite sobre uma coisa e nada a ver, na ciência a teoria é o máximo, né? Porque não tem prova. Prova não existe na ciência, mas teoria assim é o mais top que a gente tem, tá ligado? E a evolução tá lá em cima, cara, pode ter certeza. Exceto quando o pessoal escreve livro dizendo que a evolução é um fato, né? O limiar máximo, né, da ciência, que é a teoria, deixa de existir e passa a ser o tal do fato, né? Mas enfim, pra você ver, 2025 e os caras com o mesmo papinho de 50 anos atrás. Mas vamos lá. O problema aqui é o significado de teoria. Na ciência, uma teoria genuína não se presta a apenas. Uma teoria é um paradigma explicativo que resistiu ao teste de coerência teórica e, mais importante, validação empírica. Tá. Resistir ao teste de coerência teórica e de validação empírica. Então, todas as contradições da teoria, um exemplo que eu dei no vídeo retrasado, ou passado, sobre passaram-se anos dizendo que o DNA era repleto de lixo. Hoje já não é bem assim. Você procura aí no Google Scholar, Junk DNA, e você vai ver que vários artigos já na introdução vão te dizer que está colapsando a ideia. Então, assim, qual que é a coerência teórica que tem sido mantida? A árvore filogenética cai o tempo inteiro. A teoria sofre contradição atrás de contradição e tem que criar hipótese atrás de hipótese ad hoc para sustentar o arcabouço. Então, cadê a coerência? Validação empírica. Qual que é a validação empírica que você tem do transformismo da macroevolução? Qual é a validação empírica que você tem? Porque empírico, geralmente, quando a gente fala de ciência dura, é algo que você demonstra no laboratório. Quais são as causas que você mostrou no laboratório que são capazes de explicar a explosão cambriana? Que são capazes de explicar uma ave evoluindo de um réptil? Eu não estou dizendo que você tem que fazer um réptil no laboratório, mas você tem que mostrar causas que são, causas que são suficientemente críveis para que você possa extrapolar e dizer que essas causas acumuladas ao longo do tempo são capazes de gerar o que você diz que geram. Tá? E a ideia de que microevolução acumulada gera macroevolução, isso aí, nem evolucionista fala isso mais. Óbvio que os neodarwinistas, reducionistas falam,
Mas o pessoal que já está mais avançado nas ideias, o pessoal, né, da síntese estendida, o pessoal que trabalha com biologia de sistemas, evolutivo, essa galera não fala isso mais. Tá? Então, se alguém lhe disser que tem uma teoria de que Elvis ainda vive, você pode ou não querer corrigi-lo sobre Elvis, mas você definitivamente deve rebaixar sua teoria para uma hipótese, mais precisamente, uma noção ridícula. A teoria da evolução reside confortavelmente entre outras teorias poderosas, incluindo a teoria dos germes da doença, a teoria da deriva continental, a teoria atômica, a teoria dos números, as teorias da relatividade geral e especial e a teoria quântica. Olha isso, né? Então a evolução está junto com a teoria dos germes. Então você vai comparar a macroevolução de Luca levando a toda a origem da vida com germe. Você começa a espirrar no final de semana, fica com febre, você toma um remédio, fica melhor. Todo dia você está testando a teoria do germe. Agora você vai comparar isso com evolução, cara. Meu Deus. Então você vê isso aqui, né? Como é que os caras completamente assassinam a palavra teoria quando eles falam de evolução, né? Colocar junto com teoria atômica, meu. Modelo de teoria atômica consegue fazer previsões. Que previsão que a evolução consegue fazer para o futuro? Me fala. Eu já perguntei isso 20 vezes. Me dá uma previsão. Me fala qual que é a frequência alélica de uma população. Ou qual será a frequência alélica de uma população numa ilha daqui 10 anos? Eu te desafio. Dentro da teoria evolucionista, certamente há muitas hipóteses concorrentes, como a respeito do papel da mudança genética não adaptativa, os níveis em que a seleção natural opera, a extensão em que a evolução é sempre gradual ou ocasionalmente envolve grande espaço e a novidade fenotípica. As explosões... Pera lá, isso aqui fui eu que acrescentei. Porque eu tinha gravado isso aqui e o vídeo deu errado. Isso aqui não estava, tá? Novidade fenotípica e explosões no registro fóssil são outras coisas que a teoria não explica, tá? Mas acho que o negócio tinha parado aqui, ó. Então veja, o cara coloca problemas sérios que sequer foram resolvidos. Então você não sabe se a seleção natural opera muito ou não, se a seleção é neutra ou não, se ela é gradual ou ela dá salto, mas você sabe que a teoria é um fato, ela está junto com a teoria atômica em nível de credibilidade e poder, tá? E como eu tinha acrescentado aqui, né, de brincadeira, quando eu estava gravando, né, ela não explica a novidade fenotípica, as explosões no registro fóssil, etc. Vamos lá. Então, como que uma teoria dessa pode ser crível, né? Algumas pessoas aproveitam esses e outros ajustes na teoria mais poderosa da biologia para sugerir que todo o edifício está desmoronando. Não é algumas pessoas, é muita gente dentro da comunidade científica, né? Então tem um artigo na Science or Nature, publicado em 2015, em que há toda uma opinião sobre se a teoria da evolução precisa ser repensada ou não, tá? Não é ligeiramente modificada, é repensada, ok? E tem um grupo, inclusive, de pessoas extremamente influentes dentro da teoria evolutiva, pessoas de grande nome, Gerard Miller, Lalande, gente aí de Cambridge, tá? Dizendo que a teoria precisa ser repensada, que ela não consegue, neodarwinismo não consegue explicar sequer a origem do fenótipo, né? Das novidades fenotípicas, das novidades biológicas, que é basicamente o que a evolução tem que explicar. Então uma admissão dessa mostra que a teoria não explica absolutamente nada, né? Ou explica nada de impressionante, simplesmente explica variações em características pequenas ao longo do tempo. Então o cara está aqui minimizando um problema sério, dizendo só algumas pessoas aproveitam, assim, né? De má fé, né? Claro que não. No entanto, tais debates e modificações são precisamente o que se espera de uma teoria vibrante e produtiva. O resultado é que a biologia evolucionista é regularmente fortalecida pelo ajuste fino. Mas se toda semana alguma coisa é publicada que
entra em contradição com a teoria, você tem que criar uma hipótese ad hoc para sustentar o que você está falando, você precisa emendar a sua história, emendar a sua teoria o tempo inteiro, isso não é sinal de uma teoria vibrante e produtiva. Isso é sinal de uma teoria capenga que não se sustenta e precisa ser continuamente emendada. Tá? Você não vê emendos a cada semana nas teorias da física, por exemplo. Mas você colocou as teorias da física junto com a biologia, em termos de credibilidade. Podemos estar confiantes de que, uma vez que a vida surgiu, seu curso subsequente foi evolucionário. Então, pera lá. De novo, olha lá. Podemos estar confiantes. Não é nem mais uma hipótese, não. Não é mais uma teoria. Isso aqui é fato. Nós estamos confiantes. Pode ter certeza que foi assim. Tá? 2. Sobrevivência do mais apto significa que a evolução favorece aqueles que são mais fortes. Para a evolução, os mais aptos não são necessariamente os mais aptos fisicamente. Embora estar em boas condições físicas seja quase sempre uma vantagem adaptativa. Então vai pra academia você aí, viu? Para de ficar comendo chocolate, deprimido dentro de casa, jogando videogame o dia inteiro e vai favorecer a sua evolução aí, tá? Pra você deixar mais descendentes. Aptidão evolucionária se refere ao sucesso reprodutivo, mais precisamente. É uma medida do sucesso dos genes em se projetarem no futuro, e é alcançado de muitas maneiras. Olha lá, olha o neodarwinismo dawkiniano aqui, né? É o sucesso dos genes em se projetarem no futuro, né? O gene tem antievidência e tudo se reduz a gene, né? Isso aqui também, ó, já era. Esse reducionismo genético aí, ó, não faz sentido. Maneiras, incluindo a capacidade de obter comida, evitar se tornar comida para outra pessoa, superar doenças, se ajustar ao clima e ao tempo local, atrair parceiros e assim por diante. Em um relatório de pesquisa pioneiro, os veados vermelhos europeus machos que eram menores e tinham chifres menos impressionantemente desenvolvidos eram frequentemente mais em forma do que os machos enormes, porque esses fudidos furtivos, snack fuckers, não me... Snacky fuckers. Yeah, man. Sneaky fuckers. Isso, não me culpe, essa frase descritiva faz parte da literatura técnica. Não, não faz, cara. Eu trabalhava com seleção sexual, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Tá? Isso aqui nunca seria publicado em uma revista científica. Então, isso aqui é uma... eu não sei... talvez entre as conversas de boteco que ele tem com os colegas dele, mas isso aqui nunca poderia ser publicado em um artigo. Então, como que é parte da literatura? Tá? O que tem são, né, sneaking strategies, né, machos que furtivamente copulam com a fêmea quando o macho dominante está, por exemplo, distraído ou, nesse caso, aí, brigando, etc. Né? Mas olha aí, né? Mentiroso. Não me culpe. Esta frase descritiva faz parte da literatura técnica. Copulavam com as fêmeas enquanto os touros mais massivos estavam ocupados lutando antlero a antlero com outros espécimes mais desenvolvidos fisicamente. Lutando, né? Chifre com chifre, basicamente. Né? Uma frase relacionada e igualmente mal interpretada é natureza vermelha em dentes e garras, Nature had in tooth and claw. Isso vem do poema de Lord Tennyson, In Memoriam, HH 1883, que foi escrito antes da publicação de A Origem das Espécies de Darwin. Em alguns casos, notavelmente a predação, a seleção natural de fato envolve dentes vermelhos e garras cobertas de sangue. Às vezes, a competição sangrenta caracteriza a competição intraespécies, mas principalmente opera por meio da reprodução diferencial, em que alguns indivíduos e seus genes deixam mais descendentes do que seus concorrentes, o que às vezes favorece a cooperação em vez da violência. Então aqui, um dos princípios mais fundamentais de Darwin, no Origem das Espécies, é que a competição, a natureza está em constante struggle. Tá? Então, se ele está dizendo que essa visão de natureza vermelha em dentes e garras é equivocada, então ele está dizendo que Darwin se equivocou sobre sua própria teoria. Tá? Porque para Darwin é isso aí, a natureza está em contínua guerra. O que importa é o struggle for existence. Tá? Agora, se ele quer dizer
uma questão que simplesmente envolva predação, porque né, natureza é garra, etc., então eu concordo, porque Darwin utiliza de outros exemplos, né? Competição por recurso, o fato de que pode ter uma nevada muito forte e matar plantas, etc. Mas essa visão da natureza em guerra não é uma visão de gente que interpretou a biologia errada. Tá? Isso aí é a visão tradicional dos evolucionistas. Eles enxergam tudo em guerra. Até mesmo as relações entre os pais e os filhos são consideradas guerra. Então os filhos estão competindo pelos recursos do pai, os pais estão querendo se ferrar o tempo inteiro, o pai quer voar e copular outras fêmeas, então ele está competindo com a mãe que quer que ele fique para ajudar os filhos. É assim que o evolucionismo enxerga o mundo. Até o altruísmo, na verdade, é um egoísmo velado. Tá? Então, isso aqui não é erro, não. Não é equívoco, não. Em qualquer caso, a chave é o sucesso reprodutivo, não necessariamente a destreza na luta. Isso aqui eu concordo, tá? Então, o que importa é deixar descendentes, ok? Então não precisa ser necessariamente batendo em todo mundo. Então a ideia que Darwin tinha que os intermediários extinguiam por competição os seus ancestrais é uma tolice, tá? Não ocorre. A evolução explica a origem da vida, ou deveria explicar. A evolução explica por que os organismos estão conectados, bem como eles mudaram, uma vez que existem. Ela faz um trabalho maravilhoso explicando a origem de novas formas. Peraí. A evolução explica por que os organismos estão conectados, bem como eles mudaram, uma vez que existem. Isso aqui não é circularidade, não? Então a evolução explica porque os organismos existem. Então você já sabe que a evolução é fato. Então porque os organismos existem, a evolução explica. Ela faz um trabalho maravilhoso. Ok. E esse aqui é outra que aparece na internet o tempo inteiro, né? Você já deve ter visto. A evolução não precisa explicar isso da vida não, cara. Assim, eu prefiro ignorar esse detalhe aí minúsculo, tá? Sabendo que a vida começou, depois está de boa, a evolução consegue fazer tudo. Esse detalhe aí eu deixo pros químicos, meu. Deixo pros químicos, tô preocupado com isso não, meu. Se for milagre, assim, estatístico, improvável, também isso aí eu vou procurar ET lá no espaço e vai resolver o problema. Mas eu finjo que não existe o problema não, porque não é evolução, é evolução química, entendeu? A evolução explica por que os organismos estão conectados. Ela faz um trabalho maravilhoso explicando a origem de novas formas de vida a partir das antigas. E também como e por que alguns organismos não mudaram ao longo de vastos períodos de tempo. Olha aqui, né? Então a teoria que explica tudo e não explica nada, né? Então ela faz um trabalho maravilhoso explicando a origem de planos corporais inteiros em um período de 30 milhões de anos, mas também explica por que tem planta e grupos de organismos que estão idênticos e nunca mudaram ou mudaram pouquíssimo nos últimos 150 milhões de anos, tá? Então, assim, explica maravilhosamente como? Com história, né? Just so story. Como é que eu desafio esse professor a me dizer quais são as causas evolucionistas que explicam a explosão cambriana. Vai ser sempre assim, porque na época as coisas eram diferentes e favorecia a mudança rápida, porque os ambientes estavam mudando muito, e aí a evolução deu um jeito, cara, igual Jurassic Park. Life finds a way, mano. Life finds a way. Você nunca viu aquele pedaço de pão lá no seu armário que você deixou há vários dias lá e de repente tem um fungão lá brotando que você come acidentalmente, cara? Isso aí a evolução é assim, cara. Ela dá um jeito, meu. E o organismo que não muda, tipo jacaré e sei lá, aquelas plantas que estão aí desde sempre, é porque o ambiente não mudou muito, né? A pressão seletiva manteve a mesma e os bichos ficaram, e as plantas ficaram do mesmo jeito, sacou? Mas tudo bem, tem uns ali no mesmo ambiente que mudaram muito, tá ligado? Mas é porque, sei lá, cara, às vezes tinha um micro-hábito ali, tá ligado? Que afetou um, mas o micro-hábito era diferente ali no outro, tá ligado? Importante que a evolução explica, bro.
Tá ligado, mano? Tá ligado? É isso aí. É assim Mas que não ele pretende pensa. explicar como a vida surgiu inicialmente da não-vida. Portanto, é inapropriado criticar a biologia evolutiva por não ter, ainda, resolvido esse quebra-cabeça, que é principalmente um trabalho para biofísica, bioquímica e geologia. Peraí, ainda? Peraí. Como que ainda, se a biologia evolutiva não pode nem em princípio explicar? Já que não tem nada a ver com evolução, mas vai explicar, né? Olha aí a falácia de repetição, né? Não, isso aqui é a pressuposição do materialismo, né? Então vai explicar, cara, confia na ciência. Confia na ciência, cara! Bota lá no seu Facebook, na sua profile lá. Confio na ciência. Vai explicar, tá ligado? Não interessa se é metafisicamente impossível que matéria inorgânica se organize em uma célula, mas segura a onda aí que vai explicar. A biologia evolutiva pode de fato ajudar a explicar o surgimento inicial da vida. Meu palpite é que contribuirá significativamente, mas essa não é sua Pera lá. competência específica. Dito isso, quaisquer que sejam as interações químicas e combinações iniciais que criaram as moléculas vivas, podemos estar confiantes de que uma vez que a vida surgiu, seu curso subsequente foi evolutivo. Então repete a mesma coisa, né? Olha, o cara se contradiz a cada duas frases, né? É da biologia evolutiva descobrir ou não? E outra coisa, do jeito que ele fala aqui, parece que a gente não sabe, né, como é que surgiu a vida. Então avisa pro Antônio Miranda aí, tá? Porque ele tem que publicar esse artigo na Nature ou na Science explicando como é que a vida surgiu. Porque esse cara aqui, pelo visto, não tá sabendo dos artigos que o Miranda lê. Então eu sugiro que o Miranda publique aí pra esse cara ficar. Ele tá mal informado, né? 4. A evolução atua para o bem da espécie. Ó, Este pode ser o mal-entendido mais difundido. É fácil ver o porquê como a seleção natural recompensa genes e indivíduos adaptados. As populações passam a ser compostas de indivíduos e genes que são relativamente bem adaptados, que são bons em resolver os vários desafios que os ambientes colocam em seu caminho. olha lá. Olha, cara, meu. Isso é um professor universitário, hein? Como a seleção natural recompensa genes em indivíduos adaptados. Então, a seleção natural, ela não pode ser a causa da adaptação. Os organismos que estão adaptados, eles deixam mais descendentes. É o que eu sempre falo. Mas lá em cima, ele falou o quê? Que a seleção natural molda os organismos. Mas não. Então, o que adapta o organismo ao meio? Teoricamente, são as mutações, que são ao acaso. Seleção natural é seleção diferencial, é reprodução diferencial, tá? Mas veja a petição aqui, né? A tautologia de novo, né? A seleção natural recompensa os genes de indivíduos adaptados. As populações passam a ser compostas de indivíduos e genes que são relativamente bem adaptados. Não, eles já estavam adaptados. Eles só aumentaram em frequência, que são bons em resolverem os vários desafios que os ambientes colocam em seu caminho. Olha isso aqui. Olha o pensamento de terceira série de alguém que é professor de biologia evolutiva. Na gringa. E assim, em geral, as espécies são bem adaptadas às suas situações. Imagine, contrafactualmente, que uma espécie não fosse o resultado da seleção natural de peneirar e peneirar, mas sim fosse abastecida com uma variedade aleatória de seres vivos que não são adaptados aos seus ambientes, e, portanto, às suas vidas. Não seria uma espécie boa biologicamente bem-sucedida. Mas a maioria das espécies existentes faz um bom trabalho de existência e reprodução. Além disso, Mas quando peraí, uma cadê o mal design, né? A maioria das espécies existentes faz um bom trabalho de existência e reprodução. Porque veja, essa galera que tá falando de má design, elas se dão um tiro no próprio pé, né? Porque, mas a teoria da evolução só... Esse também é uma ideia dawkiniana, né? A evolução só precisa de algo mais ou menos. Não, porque se o negócio é mais ou menos capenga, ele é selecionado contra, cara. Então tá aqui, ó, as espécies mais exigentes fazem um bom trabalho de existência e produção, senão elas não estariam aqui, né? Então, a adaptação, ela não é, só porque existe adaptação não quer dizer que a evolução causou a adaptação, meu amigo. Você encontrar adaptação no mundo significa que existe adaptação no mundo. É isso. A sua explicação da adaptação que tem que ser convincente. E a adaptação
ela é explicada na evolução pelo acaso, tá? Não é pela seleção. Além disso, quando uma espécie está à beira da extinção, não há evidências de que a evolução trabalhe especialmente duro para mantê-la existente, como aumentando as taxas reprodutivas, a eficiência energética e coisas do tipo. Tá, mas quantas vezes eu não enxergo, eu não leio em literatura técnica e leiga a frase evolved for, evoluiu para. Ah, as penas evoluíram para isolamento térmico. Isso não é para o bem da espécie, não? Se evoluiu para, é porque é para o bem da espécie. Então você tem que falar para a galerinha aí da sua área, inclusive você, né, que usou esse direcionamento teleológico ali em cima. Então é o sujo falando do mal lavado, né? Estima-se que algo como 99% das espécies que existiram agora estejam extintas, então se a evolução está trabalhando para o bem das espécies, ela fez um péssimo trabalho. O que realmente argumenta contra o bem da espécie, no entanto, é a maneira real como a seleção natural opera. Embora seja possível que as espécies às vezes compitam, e, como resultado, as mais bem adaptadas substituam suas alternativas mal adaptadas, a competição evolutiva ocorre quase inteiramente dentro das espécies, não entre elas. Ah, então está aí, ó. Essa ideia darwiniana que ele acabou de falar lá em cima, que não existe, né? Porque ele falou que a competição de garra e sangue não é o principal, que era um erro. Mas ele está aqui, ele de novo, repetindo o mantra darwiniano, tá? De que a competição mais importante é a competição intraespecífica. Para Darwin, os intermediários são extintos pelos adaptados que estão evoluindo a partir deles, ok? Então, cadê a evidência empírica de que isso é o caso? Me mostra indivíduos sendo extintos pelos mais adaptados da mesma espécie. O processo é mais potente na proporção em que a unidade de seleção é mais reducionista. Grupos mais do que espécies, indivíduos mais do que grupos e genes mais do que indivíduos. Olha lá o reducionismo genético de novo. É o organismo que é supostamente o alvo da seleção, né? Se ela tivesse alvo. Não são genes. Os genes não existem por si mesmos, eles existem em um contexto do organismo, eles servem ao bem do organismo. Tá? As girafas não desenvolveram pescoços longos porque se esticavam para alcançar as folhas. Tá? Ai, ai, quanto tempo que eu já tenho. Vou parar, vou acabar os 5, né, que é metade, e aí eu paro, porque já está 30 minutos já, e eu preciso dormir. Tem um casamento amanhã. 5. A teoria evolucionista diz que os seres vivos são o resultado do acaso. Não, não é. Há uma meia-verdade escondida aqui, na verdade, menos da metade. O poder da seleção natural vem da reprodução diferencial, o processo lógico e inevitável pelo qual algumas variantes genéticas são mais bem-sucedidas, mais aptas, do que outras. O processo lógico inevitável. Olha lá, é o que eu sempre falo. Então, de acordo com esse cara, eu estou errado, né? A teoria evolucionista diz que os seres vivos são resultados do acaso. Então, de acordo com ele, é menos da metade verdade, né? O poder da seleção natural vem da reprodução diferencial. Filho, seleção natural é reprodução diferencial. Essa é a definição. Você pode procurar aí no Google agora. Então, o que ele está falando aqui? Vou colocar em... O poder da seleção natural vem da reprodução diferencial. O poder da reprodução diferencial vem da reprodução diferencial. Então, depois ficam enchendo o meu saco porque eu falo que a biologia evolutiva está repleta de tautologia, né? Mas está aí. Então tá, o poder da reprodução diferencial vem da reprodução diferencial, o processo lógico inevitável pelo qual algumas variantes genéticas são mais bem-sucedidas, mais aptas do que outras. Isso também é reprodução diferencial, né? Pelo qual algumas variantes genéticas são mais bem-sucedidas e mais aptas que outras. Isso chama reprodução diferencial. Então vamos lá. O poder da reprodução diferencial vem da reprodução diferencial, o processo lógico inevitável pelo qual a reprodução diferencial ocorre. Cara, tá aí, meu. Eu não tô inventando. Ah!
Como tal, sua matéria-prima vem da diversidade genética, que é produzida por mutações, e no caso de espécies que se reproduzem sexualmente, a reorganização de genes via meiose e recombinação sexual. Esses Então, pera lá. Então, para reprodução diferencial ocorrer, é necessário diversidade genética, que é produzida por quem? Por mutações. Mas não é isso que o Romuzinho, sempre falou, cara? Então, por que que isso aqui tá errado, meu? Me fala. Diga pra mim. Por que que tá errado? Ó, Esses processos são essencialmente aleatórios. Mas essa é apenas a fonte dos blocos de construção empregados pela seleção natural. A se- mas o bloco de construção, que tá vendo de novo, né? Bloco de construção já implica intencionalidade, né? Porque a evolução ela tem que construir os blocos sem ter uma planta, tá? Então não existe um projeto de olho. Você tem que criar as partes do olho, sendo que o olho não está sendo almejado pelo processo, tá? Então é muito pior do que isso. Agora, criar os blocos de construção, que são as novidades biológicas, novidades, meu, que coisa. É o que a evolução tem que explicar, meu. Não é como que elas, tendo a adaptação surgido, os indivíduos que a têm deixam mais descendentes, que é o tal da seleção natural. Você tem que explicar como que o organismo se torna adaptado, meu. O aumento da frequência do adaptado é trivial. Então veja aí o cara concordando comigo, mas achando que está refutando. A seleção natural definitivamente não é aleatória. Ela faz o trabalho pesado e se encaixa, escolhendo entre várias opções, com alguns genes sendo projetados para o futuro mais do que suas alternativas, ou seja, nossa velha amiga reprodução diferencial mais uma vez. Olha lá a teleologia que ele estava dizendo. Ele falou lá em cima, né? A evolução é um equívoco dizer que a evolução ocorre para o bem do organismo. Olha lá, a seleção natural, olha a teleologia aqui, ela faz o trabalho pesado, se encaixa, escolhendo entre várias opções, com alguns genes sendo projetados para o futuro mais do que suas alternativas. Olha, de novo, isso aqui é Darwin, cara. Esse cara é um darwinista assim, de carteirinha. Essa personificação da natureza, né? Então, Darwin transfere a intencionalidade do criador para a natureza. Esse cara faz a mesma coisa. Então vai lá. Então o processo acontece repetidamente, retendo repetidamente aqueles que são mais aptos e abandonando aqueles que são menos. Mas a gente tem que saber, meu amigo, é como que o mais apto surge. Não é como ele passa a deixar mais descendentes, não, meu filho. Olha, quem faz isso é a mutação, tá? O renomado astrônomo Fred Hoyle cometeu um erro especialmente flagrante quando afirmou que não é mais provável que a seleção natural possa criar um organismo funcional que um tornado possa passar por um ferro velho e montar um Boeing 747. Eu fiz um vídeo sobre isso também e concordo. É muito mais difícil para o processo evolutivo, porque no caso do Boeing, as peças elas têm um fim já projetado. Então isso aqui é puramente uma questão de probabilidade. Você jogar as peças para cima, a probabilidade de que elas vão cair juntas e formar o Boeing é basicamente zero. Mas em princípio, isso seria possível. Ignorando, obviamente, alguma impossibilidade física, né, de uma peça cair, sei lá, um fio se conectar ao outro quando ele cai, né, assumindo que fosse igual pecinha de Lego, então é possível. Tá? É logicamente possível. Agora, você montar as peças do Boeing sem uma planta do Boeing, de pouco em pouco, sem visão, sendo que cada peça tem que ser adaptativa, levar a reprodução diferencial, sendo que cada mutação seguinte não tem relação com a anterior. Como é que você vai montar esse Boeing? Não existe planta, não existe direcionamento. Então é muito mais difícil. Tá? Então Fred Hoyle estava errado. Estava errado porque isso aqui, ó, é fichinha perto do que a evolução tem que explicar. Isso seria um evento fortuito estupendamente improvável,
E não é assim que a evolução funciona. Em vez disso, a seleção natural acumula concatenações adaptativas, mistura-as a cada geração com novos ingredientes gerados aleatoriamente em um processo que, ao longo do tempo, é espetacularmente eficaz na produção de resultados imensamente não aleatórios, muito mais complexos do que um mero avião a jato. Olha aí, cara. Então, o acaso vai prosseguindo, aí dá uma embaralhada, aí o acaso produz mais uma peça, que não é peça, porque não existe peça, então produz qualquer coisa ali. E aí dá uma balançada, aí vai juntando, aí produz algo muito mais complexo do que um avião. Olha isso aqui, meu. Isso aqui é um professor universitário explicando evolução, meu. Agora me diga, concatenação adaptativa, por que que uma mutação, sei lá, a terceira mutação em um organismo ela seria concatenada à mutação anterior? Não existe plano. Você não tem um ideal no futuro que a seleção natural, né, porque se fosse uma pessoa, por exemplo, vamos supor que eu não tivesse, eu quero construir um Boeing, tá? E agora tem uma piscina mágica, ou sei lá, uma banheira vazia mágica, e ela fica produzindo peça aleatoriamente. Tá? Partes de qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginar. Eu sabendo o que é um Boeing e o que eu quero, eu poderia, à medida que a coisa aleatória vai aparecendo, pegar uma peça. Porque eu acho que ela vai ser útil para a formação de um Boeing. E aí continua produzindo, produzindo, produzindo. Aí eu pego outra. E assim por diante. Mas isso é porque eu conheço o fim que eu quero alcançar, que é a produção do Boeing. Há uma planta, há uma forma. Agora, qual que é essa planta no processo evolutivo? A mutação está ali aparecendo, aleatória, aleatória. Mesmo que ela aumente o sucesso reprodutivo nesse momento, o que faz a próxima mutação, ou a 15ª, aumentar, ser concomitantemente adaptativa na direção do órgão ou qualquer coisa que seja, que não existe, não está sendo direcionado, etc. Entende o problema? Por isso que eu até tenho mais simpatia por um cara que acredita em teísmo evolucionista, porque ele pelo menos pode dizer, ah não, sei lá, Deus sabia o que ele queria criar e aí há uma, sei lá, o universo ele é enviesado, né? Tem um cara em Oxford que acredita nisso, por exemplo, tá? Professor de física. E ele escreveu que ele acha que as leis da física são enviesadas para gerar esse tipo de coisa, ok? Isso é menos insano do que dizer que o acaso vai construindo um organismo aos poucos. Isso também fala de um equívoco intimamente relacionado, de que a seleção natural é um fenômeno puramente negativo, removendo o inapto, e portanto, não poderia ser responsável pela evolução de características ou organismos positivos e complexos. Aqui novamente estamos lidando com muito menos do que meia-verdade. A seleção natural de fato seleciona contra o inapto, mas como ela retém o mais apto a cada geração e então constrói sobre os resultados com cada geração subsequente, o resultado é fenomenalmente criativo. Uau, tá aí, tirou isso aí de Meyer. Esse cara é neodarwinista, assim, que tá preso em 1970. Então olha isso aqui, cara. A seleção natural de fato seleciona, ela retém o mais apto a cada geração. Então constrói sobre os resultados de cada geração subsequente, o resultado é fenomenalmente criativo. Filho, como que a evolução vai montar de pouco em pouco algo que não tem fim, meu filho? A sua mutação, só porque você teve uma mutação adaptativa, não quer dizer que ela vai aumentar a probabilidade da próxima mutação ser adaptativa na direção do mesmo pico adaptativo imaginário que você está pensando, não. Olha isso aqui, meu. É realmente um processo estatístico inevitável, análogo a receber, digamos, 13 cartas, então mirar em todos os ouros descartando espadas, paus e copas, então pegar mais cartas e fazer a mesma coisa novamente. Levaria muito poucas repetições antes de você ter todos os ouros, um resultado que quase nunca aconteceria apenas por acaso. Olha o exemplo do cara, meu. Olha o exemplo do cara, meu.
é o que eu falei. Quando você, agente inteligente, nesse caso, agente imbecil, seleciona as cartas desejando um fim específico, que é ter todas as cartas de ouro, aí pode. Quem que está fazendo o papel da inteligência direcionando o processo na evolução? Você é evoteísta, cara? A única diferença é que quando se trata de evolução por seleção natural, os resultados são muito mais não aleatórios e, portanto, em certo sentido, muito mais criativos. Você tá maluco, cara? Olha isso aqui, meu. Eu tô perdendo a paciência, meu. Isso aqui, meu. É por isso que tanto comentarista de YouTube é idiota, meu. Porque ele aprende com idiotas como esse. Não, eu vou parar por aqui. Já deu. Então é isso. Amanhã, não, amanhã eu tô indo para um casamento. Sei lá, domingo, se der tempo, eu termino de ler. Porque tá muito bom isso aqui, cara. Tá muito bom. Ah, eu não esperava que. Eu comecei a ler, né? Mas estava ficando tarde, eu resolvi. Cara, que ótimo isso aqui. Então fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana e até a próxima.